Já se inscreva aqui no canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 12 anos, pós-graduações, atuação STJ, STF e em todo o Brasil. Então vamos juntos, pessoal. Primeira dúvida. Já estão ocorrendo os pagamentos da revisão da vida toda, professor Nakamura? Fala pra gente. Pessoal, a resposta direta para essa pergunta, já estão ocorrendo os pagamentos? Sim, das pessoas que conseguiram tutela de evidência quando o processo ainda não estava suspenso. Então, para quem está falando assim, já estão recebendo revisão da vida toda, calma, isso não é bem verdade, pessoal. Existem pessoas recebendo? Existem, inclusive encontrei com algumas dessas pessoas lá na Paulista, hein? Falando a sério, hein? 26 de junho, 16 horas, vamos parar a Avenida Paulista com a liderança do Medeiros, o fundador da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que fez os embargos de declaração para a revisão da vida toda, além dos outros embargos do IEPREV. Então, pessoal, já tem gente recebendo, é uma pergunta, e a resposta é sim, para quem tem tutela de evidência que conseguiu obter no ano passado, antes do ministro Alexandre de Moraes suspender os processos. Agora, a outra pergunta que eu acho que é a que você quer, e a gente já vai para a segunda pergunta, né? Estão saindo novos pagamentos, né? Novas sentenças, novas condenações contra o INSS, pelo menos do reajuste? Aí, nesse caso, a resposta é não. Os processos estão suspensos, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu no meio do ano passado, tendo em vista que a revisão da vida toda estava pautada para dali 2 semanas. Então, na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu, mas ele falou, daqui 2 semanas já vai julgar. Mas aí, vocês viram, né, o Zanin pedindo para ver o processo, tirou de pauta, o Barroso também fazendo o que fez, e aí a coisa desandou. Tá? Então, novas condenações, novas sentenças, não, pessoal, não. Tá? Tem que realmente aguardar o julgamento aqui dos embargos de declaração. Sobre o que eu penso da suspensão dos processos. Nesse momento agora, não vai tirar a suspensão dos processos, porque estão pendentes de julgamento. Embargos de declaração nas ADIs e embargos de declaração no tema 1102. O que eu penso? Que agora não dá para tirar a suspensão. Tudo bem, agora eu até entendo. Mas até esse mês, né, até mês passado, poderiam estar pagando os reajustes, pessoal. Poderiam estar concedendo, pelo menos em tutela de evidência. O que é tutela de evidência, pessoal? É quando um direito puder ser comprovado documentalmente, né, e já tiver uma decisão clara nesse sentido, uma decisão de tribunais superiores, como é a decisão do STF do tema 1102 em dezembro de 2022. Ok. A terceira dúvida, que eu fiz uma listinha aqui, né, pessoal? Os documentos necessários para pedir a revisão da vida toda. Talvez você já tenha dado entrada, então fica tranquilo, mas tem gente que quer saber, né? É o extrato previdenciário CNIS, carta de concessão, esses 2 documentos podem ser obtidos no próprio site ou aplicativo do meu INSS, e também, se tiver, fotos da carteira de trabalho, das páginas dos vínculos, dos reajustes e dos vínculos e dos reajustes. As férias não precisa. Só que no escritório a gente faz uma análise completa. A gente não para só na revisão da vida toda. Por isso que tem tanta gente recebendo outras revisões. Então a gente vai pedir PPP se tiver. Se não tiver, a gente auxilia. Existem procedimentos para a gente conseguir o PPP. Vou falar isso em outros vídeos, né? Então a gente pede mais documentos porque a gente faz uma análise completa. O que eu penso? Para o aposentado ele ter nos procurado, ele quer aumentar o benefício dele, ele quer ver se o INSS errou no caso dele e ele quer aumentar o benefício dele. Então, eu entrego o que o cliente nos procura, né? Seja pela revisão da vida toda ou seja por outras revisões. Existem diversas outras revisões, tá? Inclusive, pessoal,
esse mês, né, mês já mal está começando e nós já estamos preenchendo as vagas das videochamadas da análise completa, tá? Então, quem quiser, o WhatsApp tá aqui no comentário fixado, 61 98 522 0420, ou o outro WhatsApp 61 também aqui do comentário fixado, ok? E para quem nos contratar, né, vai concorrer a uma caneca aqui do professor Nakamura, meus amigos. Eu sei que não é grande coisa, mas eu achei bem legal, tá? Então, quem nos contratar nesse mês vai concorrer. E quem já nos contratou, vai ter um sorteio para quem já nos contratou também, tá? Fica tranquilo. E para quem é do canal aqui, em breve, daí eu vou fazer um sorteio para todo mundo. Eu estou primeiro privilegiando os clientes que acreditaram no nosso trabalho, mas é claro, você que me acompanha, você não vai ficar de fora. Logo, logo, eu vou organizar aqui um sorteio para todo mundo. Deixa eu dar o gole do café. Rapaz, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Tá, os documentos então, beleza? Quarta dúvida. Quanto tempo leva para, depois que eu entro com a ação, quanto tempo leva para receber a revisão da vida toda? Pessoal, a gente está com os embargos pendentes, tá? Então, em outras revisões, eu poderia te responder. Vai demorar tanto tempo, depende um pouco de cada vara, né? Mas a gente tem um estudo, eu tenho um irmão na STJ que ele terminou o doutorado dele no final do ano passado e a tese de doutorado dele foi justamente essa discrepância entre os prazos de um tribunal e outro. Às vezes, dentro, por exemplo, de São Paulo, tem uma vara de frente com a outra no mesmo andar e uma tem um prazo médio de 6 meses, outra de 2 meses. Vocês estão entendendo? Então, seja por um juiz que não se perdeu na bagunça, ou seja porque às vezes um juiz aposentou, aí o outro juiz foi assumir, mas até arrumar tudo, vocês estão entendendo? Então, são vários motivos. Então, para a revisão da vida toda, em específico, quanto tempo demora? E para quem está entrando agora, tem que esperar realmente o julgamento dos embargos, né, pessoal? Por quê? Porque você vai entrar e já vai ser suspenso. Todo mundo aí está com o processo suspenso. Uma ou outra sentença foi proferida, já estou ciente disso, só que quando o INSS ele recorre para a instância superior, já suspende imediatamente. Tá? Então, mesmo decisões aí de tutela de evidência, o INSS está conseguindo suspender depois. Tá, pessoal? Quinta dúvida. Posso solicitar a revisão da vida toda, né? Na via administrativa, eu vou receber a revisão da vida toda se eu fiz só um pedido lá direto no INSS? Não vai, pessoal, não vai. Não é porque o professor Nakamura quer vender o serviço dele, só porque ele é um dos maiores advogados do país, ele quer vender o serviço dele agora. O escritório está bombando, né? Tem processo no Brasil inteiro, ele vai querer empurrar um serviço para a gente agora. Não, deixa eu te explicar. Até porque você não precisa contratar a gente. Pessoal, vou te explicar juridicamente. A decisão em sede de repercussão geral, ela vincula o poder judiciário. Então, desde a primeira instância, né, o juiz que a gente entrar lá na sua comarca, ele vai ter que conceder o pedido. Ok. Mas isso não vincula o INSS na via administrativa. Se vinculasse, aí sim seria só entrar direto na via administrativa. Mas não vincula. Para vincular o INSS, precisaria ter uma súmula vinculante, né, que é quando decisões reiteradas, né, várias decisões no mesmo sentido, aí o STJ e o STF, uma hora eles falam, poxa, toda hora a gente tem que ficar julgando a mesma coisa, vamos fazer uma súmula. E existem no STF, né, uma súmula mais forte ainda, entre aspas, que é a súmula vinculante. Essa, como o nome diz, tem o poder vinculante na via administrativa e na via judicial. Tá? Então, seria necessário uma súmula vinculante ou uma expressa ordem nas decisões, o que não ocorreu. É por isso que na via administrativa não vai receber, não vai dar certo, nem adianta ter esperança.
Poxa, professor, mas eu fiz um pedido aqui da revisão da vida toda na via administrativa e está em análise. Não vai sair na via administrativa, mas esse pedido, ele pode te ajudar em questões de decadência, ele pode te ajudar em questões de atrasados. Podemos fazer o pedido, dependendo de cada caso, para contabilizar os atrasados desde esse primeiro requerimento, o que vai aumentar, né, a conta ali dos atrasados, vai aumentar o valor que o senhor ou a senhora vai receber. Então, não é de tudo perdido, mas esperar esse pedido que está em análise na via administrativa, direto no INSS, aí esquece, pessoal, isso aí não vai sair, tá? Não vai sair. Sexta dúvida, já estou até perdendo a conta, mas eu separei, são mais de 15 perguntas aqui, pessoal. Eu preciso de um advogado para solicitar a revisão da vida toda, sendo que não foi culpa minha, foi culpa do INSS? Pessoal, é o seguinte. Primeiro, para receber, você precisa ter alguém brigando por você, né? Alguém com conhecimento técnico. Como eu falei, na via administrativa não vai sair. Então precisa entrar na via judicial. E para entrar na via judicial, precisa do advogado. Em causas até do juizado especial, né? Você até pode, em primeira instância, entrar sem advogado, mas daí eu já te alerto. Poxa, você já fez o mais difícil, que foi trabalhar 25, 30, 35 anos de tempo de contribuição. Aí na hora agora de fazer o feijão com arroz bem feito ali, cálculo, montar processo e entrar com o seu pedido, você vai avacalhar? Não vai. Então eu recomendo sim. Se não for com a gente, que seja com um bom advogado, que te responda. Né? Então, a gente tem aqui, pessoal, a gente está aqui, ó, o WhatsApp, tem um outro celular aqui carregando também. Né? Então, quem aí nunca recebeu um áudio meu? Né? Os clientes aqui têm livre acesso ao professor Nakamura, mas tem muitos advogados muito bons também, tá? Tem muitos advogados bons, então procure um para ver o seu caso. O que a gente faz, que eu sei que é um diferencial, essa análise completa, porque a gente não para na revisão da vida toda, meus amigos. São mais de 20 revisões. Não estou falando que todo mundo vai ter direito a 20 revisões, né? Mas se você se enquadrar, né? Então a gente vai fazer os cálculos, análise, a gente vai cavucar tudo, a gente vai fazer uma varredura completa. Próxima dúvida. Professor, o pagamento da revisão é retroativo e desde quando? Pessoal, para responder essa dúvida, a primeira resposta é sim, é retroativo se não tiver a questão de modulação de efeitos que o INSS está pedindo, mas tem uma outra pergunta que eu vou falar específico sobre os embargos de declaração no tema 1102. Mas via de regra, sim, é retroativo a contar da data que você entrou com a ação, vai contar 5 anos para trás. E também as parcelas vincendas e vencidas, as parcelas que se venceram ao longo do processo. Ah, mas se você se aposentou há menos de 5 anos, então você não vai ter os 5 anos para trás de atrasados. É óbvio, né? Vai vir a partir da sua aposentadoria, tá, pessoal? Mas sim, tem o recebimento dos retroativos. Já emendando aqui na outra pergunta. Professor, eu vi um negócio aí do estudo do impacto econômico, e falou no impacto aí de 10 anos. Isso quer dizer que os atrasados vão ser parcelados? Ô professor, mas eu não tenho 10 anos, eu não sei se eu vou estar vivo daqui 10 anos. Então, olha aqui a caneca, que legal. Tá rolando sorteio, hein? Para quem contratar análise completa esse mês e quem já nos contratou, já são 2 sorteios e quem está inscrito aqui no canal. Em breve já vou fazer um para todo mundo também, calma. Não, pessoal, não vai parcelar os atrasados em 10 anos. Quando o estudo do impacto econômico foi feito, ele foi feito pegando as diretrizes do INSS para conseguir bater de frente, para conseguir derrubar esses argumentos do INSS e do Tesouro Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, realizada no finalzinho do ano passado. O que eu quero dizer com isso? O INSS não falou lá em 480 bilhões, né? Primeiro em 48 bilhões, depois 46 bilhões, né? Depois 360 bilhões, e foi só aumentando até que chegar em 480, e o Dias Toffoli, uma semana depois do julgamento das ADIs, falou em um número de
540 bilhões de reais, 3 milhões de processos, né? Então, a narrativa do INSS ela não está falando desse impacto em 10 anos. Por isso que o estudo do impacto econômico trouxe também esse período de 10 anos, para fazer frente. Opa, 480 bilhões, negativo. 3,1 bilhões no máximo. Mas não quer dizer que o pagamento dos atrasados vai ser parcelado em 10 anos. O pagamento dos atrasados, e já é partindo para a próxima dúvida, né? Como vai funcionar o pagamento dos atrasados?